Seguinte, pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui um vídeo um pouquinho mais técnico. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o ciclo de Vibe Code estruturado, né? O ciclo, o CVCE, tá? Então, o que que isso faz? O que que isso te ajuda? O que que é esse ciclo? Eu vou estar ajudando vocês a entenderem tudo isso, né? Qual a minha proposta com esse ciclo, tá? Para quem não sabe, esse ciclo foi uma proposta minha, é uma ideação minha que eu fiz dentro do meu paper lá de conclusão de curso, depois de uma pesquisa que eu fiz relacionada a esse tipo de vibe coding, que eu percebi que existe um tipo de vibe coding quando a gente faz dessa forma, ele sai melhor e ele se assemelha muito a uma rotina normal de engenharia de software programando na mão ali, né, a moda, assim, é o comum, né? Então, basicamente, ele consiste em 6 etapas, tá? Cada etapa eu vou estar abordando com vocês aqui, né, destrinchando um pouquinho cada etapa, para que vocês consigam entender como é que você pode aplicar o ciclo de vibe code estruturado e ter mais sucesso dentro do seu desenvolvimento de software, do seu desenvolvimento de solução, do seu desenvolvimento de aplicativo, SaaS, seja lá qual for o seu processo ali. Você pode estar aplicando isso aqui também para outras áreas da IA, tá? Para você também estruturar toda a sua rotina de uso dentro da IA, beleza? Então, começando aqui, o primeiro tópico que eu sempre pego aqui, né, trazer aqui dentro do primeiro slide, que é o quê? Qual é o veredito, né? O quão bom é realmente essa estrutura, né? Então, eu levanto uma comparação aqui pra gente dentro do meu paper, depois eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição para vocês lerem esse paper, tá? Ficarem mais cientes, ver lá todos os gráficos, todos os comparativos e tirar a sua própria conclusão se realmente vale mais a pena estar utilizando esse ciclo, tá utilizando esse framework de Vibe Code para você estar estruturando tudo dentro do seu projeto. Beleza? Então, basicamente, eu trouxe aqui algumas métricas, tá? Todos 5 métricas, que são o tempo de desenvolvimento, as vulnerabilidades, tá? Além das vulnerabilidades, aqui a gente tem a cobertura de testes, a dívida técnica, a legibilidade de código e o tempo de desenvolvimento. Beleza? Então, basicamente, a gente tem aqui essas 5 métricas que aqui foi levantada, e aqui a gente tem 3 atores que foram analisados, tá? Então, o vibe code puro, que é aquele vibe que você só vai mandando prompt sem se preocupar com nada, vai só mandando texto para IA e ela que se vire. Então, no tempo de desenvolvimento, a gente teve em 16,5 horas de desenvolvimento. Aqui eu fiz um teste de desenvolvimento de uma plataforma simples, tá? Lá dentro do paper fala qual é essa plataforma, como é que é feita essa plataforma e tudo mais, beleza? Não vou entrar tanto aqui no tópico, a gente não aumentar muito esse vídeo, mas basicamente foi a mesma plataforma criada nesses 3 métodos, beleza? Então, basicamente, a plataforma com Vibe Code puro foi criado em 16,5 horas até a sua finalidade, mas apresentou alguns problemas, como alta probabilidade de vulnerabilidades, ou seja, 60% de cobertura ali era de vulnerabilidade, uma cobertura de testes muito baixa, tá? De 25 a 40% dos sistemas do sistema tinha realmente uma cobertura de testes, né? Ou seja, 60% do sistema tinha vulnerabilidade, outros de 25 a 40% do sistema tinha uma cobertura de teste só, né? Além de uma dívida técnica muito alta e uma legibilidade de código baixa, porque a IA estava escrevendo sem entender o que estava fazendo do jeito que ele entendia, jogando código e cuspindo texto, tá? Dentro de uma arquitetura manual, que é o quê? A pessoa programar, né, que eu comparei com um programador, tá? Então, todos esses 3 aqui é uma só pessoa. Esse programador seria um ambiente perfeito, tá? Que esse cara entende muito de, de fluxo de criação de software, entende de todas as ferramentas, entende de tecnologia, entende também da DevOps. Então, é um profissional completo, tá? Vamos colocar aí como um sênior, tá? Então, é o mesmo sistema demorou 95 horas para ser finalizado, tá? Mas, embora isso, as vulnerabilidades, tá? Foram presentes em menos de 10% do sistema, além da cobertura de testes de quase de 100%, dívida técnica baixíssima e uma legibilidade de código extremamente alta, tá? Até porque foi documentado por uma pessoa, então tinha uma facilidade muito grande desse código estar muito bem executado, tá? Mas qual é a desvantagem disso aqui? Nosso tempo de desenvolvimento extremamente puxado. É um tempo alto, ainda mais para as coisas de hoje, que a gente exige velocidade para essas entregas. Então aqui surge uma mescla dos dois,
que é trazer o vibe estruturado. Você mesclar esse profissional que sabe muito bem de tecnologia, entregar na mão dele uma IA para que ele possa potencializar por meio desse framework a sua eficiência, ou seja, sendo muito mais produtivo, beleza? Então, basicamente, com o Vibe Code estruturado, esse mesmo profissional, fazendo essa estruturação, teve um tempo de desenvolvimento cortado pela metade em 45,5 horas. Ainda é um tempo elevado, mas eu vou explicar um pouquinho mais para lá o porquê, tá bom? As vulnerabilidades baixas, próximas a aproximadamente 15%, ou seja, abaixo de 15%, bem próximo às vulnerabilidades encontradas na estruturação manual. Tá? Além da cobertura de testes próxima também da cobertura de testes do manual estruturado, entre 65% a 85% do sistema, tá? Bem próximo aqui, tá? Não atingindo 100%, mas a gente consegue, com otimizações, chegar nisso daí, tá bom? Além de uma dívida técnica de média para baixa, tá? O que é muito bom para dentro de um processo, para a velocidade que você está desenvolvendo esse software, além da legibilidade de código de média para alta, ou seja, um código muito mais fácil de ser lido comparado com o Vibe Coding puro. Beleza? Então a gente entendeu esses três mundos, a gente viu que o Vibe Code ele é um intermediário, ele é o que junta o melhor dos dois mundos, apresenta alguns pontos que a gente já consegue ver só por esse benchmark que a gente consegue entender onde os pontos que a gente tem que ter de atenção, e visto isso a gente consegue aplicar o Vibe Code com facilidade, tá? Então, os três pilares que a gente tem aqui de adoção do Vibe Code estruturado são justamente isso, tá? Pra gente aprender como é que a gente vai estruturar e como é que a gente vai implantar esse framework de Vibe Code dentro do teu projeto, tá? Então, é uma instrumentação metodológica, tá? Então, implementar um prompt pattern, tá? Além disso, integrar a geração de IA com as suas pipelines automatizadas e adotar métricas de qualidade e segurança desde o início do projeto. Tá? No lado de governança, tá? Tratar os prompts como código de versionamento, manter logs de geração de decisões de revisão humana e definir políticas claras de uso e modelos autorizados, tá? Para a transformação cultural do seu profissional, é capacitar as equipes, fomentar a cultura onde é uma ferramenta e o foco de raciocínio com IA. Como é que é isso? Cara, é você ter um profissional e ele tá pensando aqui o tempo todo, como é que eu vou solucionar isso aqui? Por meio do Vibe, tá? Por meio do Vibe Code, como é que eu vou acelerar para conseguir entregar o melhor produto com IA, beleza? Então é ele parar de pensar como um programador antigo e pensar como um programador novo, beleza? Então aqui você tem, além de tudo isso, tratar os prompts como código de versionamento, ou seja, versionar prompt, saber que aquele prompt gera aquele tipo de resultado. Você começar a entender que cada palavra que você coloca dentro do prompt, a linguagem natural que você coloca e como é que você coloca as informações dentro do prompt vai te entregar uma solução diferente. Então você tem que aprender a utilizar tudo isso, versionar tudo isso para que você sempre tenha os melhores prompts para poder utilizar, beleza? Além disso, patterns de prompt. O que são esses patterns de prompt? A gente tem um modelo, por exemplo, que eu utilizo bastante, que você pode colocar dentro do GPT para ele criar, te ajudar dentro do prompt, que é você indicar um prompt justamente assim, ó. No final do seu prompt, não faça mais nada do que, o pedido. Isso aqui é um pattern de prompt que você colocar no final, né? É um modelo que você agrega ao seu prompt, tá? Ou então você adicionar assim, ajuste somente o necessário, né? Ou se atente ao escopo, ou alguns assim que o pessoal até abusa, né? Não seja burro, né? Não seja burro, faça somente o necessário. E aí você tem vários modelos de patterns que você vai desenvolvendo para o seu modelo, beleza? Então você pode colocar aqui nos comentários aqui algum patterns que você utiliza para a gente compartilhar esses patterns e chegar aos melhores patterns para todo mundo. Beleza? Além disso, você ter pipelines de teste automatizada para IA, tá? Esse é um padrão que a gente usa hoje para que a IA possa fazer o teste da alteração que ela fez e depois você possa vir validar. Porque quando ela faz o teste do que ela fez, ela mesma encontra um erro, ela mesma entra no processo de refatoração e ajuste de código, e assim ela te entrega um código muito mais próximo do que você pediu. E aí entra outro ponto, que é você ser muito específico, tá? A importância de você ser específico e detalhado no seu prompt, tá? Então, é muito importante você ser específico e detalhado no seu prompt, aplicando sempre aí o
pattern, né? Um prompt pattern dentro desse desenvolvimento, beleza? Então, entre aí algumas atenções antes da gente passar para os passos a passo para que você entenda como é que tem que ser o desenvolvimento desse prompt, beleza? E aí entra métricas de qualidade e segurança desde o início para que você fique sempre atento naquelas vulnerabilidades para que elas não venham a ser um problema dentro do seu projeto. Beleza? Então vamos aqui passar por dentro de um fluxo onde a gente tem aqui basicamente essas 6 etapas, que é a intenção e planejamento, a arquitetura de prompt engine, a geração de interação, teste de validação automatizada, auditoria e depois a documentação e retroalimentação desse fluxo. E aí a gente entra dentro de novo de intenção e planejamento e aí vai seguindo esse fluxo para todas as funcionalidades do sistema e ajustes do sistema, beleza? Então basicamente quando a gente chega aqui na documentação e retroalimentação, a gente volta dentro da arquitetura e prompt engineering, tá? A gente não volta aqui do topo, a gente volta aqui do passo 2 e a gente inicia e volta o ciclo várias vezes até a gente finalizar o processo, tá? E aí, qual é a atenção que a gente vai ter que ter maior sempre? Então, se a gente só fica no passo 1 somente uma vez, a gente tem que ter uma atenção maior nesse primeiro passo, que é o quê? A intenção e planejamento, com a definição de contexto e objetivo. Porque quanto mais tempo a gente perder no seu projeto, planejando, idealizando, sabendo tudo que ele vai ter, a gente perde menos tempo lá na frente implementando soluções e codificando com o Vibe, beleza? Então, qual é a primeira etapa disso aqui? A gente tem aqui uma atenção, que é o quê? Na área de intenção e planejamento, que é a nossa primeira etapa do Vibe Code, a gente tem o quê? Que nessa fase inicial define-se clara e objetivo, define claramente os objetivos funcionais e o contexto do sistema. É o momento de estabelecer o que será construído e quais são as restrições do projeto. Então aqui você vai levantar o escopo geral do seu projeto. Uma coisa que eu posso dar para vocês, uma dica muito legal que vocês podem estar utilizando, é sempre uma definição de 2 escopos. Um escopo, você sempre vai levantar esses 2 escopos. Um escopo positivo, tá? Então você vai levantar um escopo positivo que vai conter tudo que o seu software vai ter, tá? Então você vai fazer a primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, tudo que ele vai fazer, tá? E aí você pode definir também um escopo negativo. O que é esse escopo negativo? É tudo que o seu software não vai fazer. Então, o seu software não vai fazer aquilo, não vai fazer isso, não vai fazer daquela forma. Isso aqui pode entrar para uma feature secundária, uma coisa à parte depois, mas não vai ser um processo que vai fazer agora dentro do seu MVP ou do seu software inicial ali. Beleza? Então você sempre faz essa definição de escopo positivo e negativo para que você tenha uma facilidade de entender quais são as funções e as funcionalidades que o seu software tem que ter desde o início, tá? E assim você vai saber quais ferramentas, quais bibliotecas, o que é que você vai precisar alocar dentro desse processo. Se você vai precisar de um servidor SMTP, se você vai precisar de uma hospedagem Hostinger, uma hospedagem da HostGator, se você vai precisar de uma VPS, se você vai precisar de alguma coisa mais simples, de um ambiente local otimizado, se você vai utilizar React, se você vai utilizar PHP, C, C++, C++, C Sharp, o que você vai fazer, tá? Independente, tá? Então, baseado nisso aqui, nesse tempo de ideação, de intenção e planejamento, você vai definir tudo que o seu projeto precisa ter, beleza? Feito isso, a gente vai passar com muito mais facilidade para o segundo tópico, que é o quê? A gente vai passar para a arquitetura de prompts, tá? Então, onde a gente entra para fazer os prompts, digitar esses prompts e aplicar esses patterns dentro dos prompts que eu falei para vocês lá atrás, tá? Então, diferente do método tradicional, aqui o design técnico é traduzido para a linguagem de IA, ou seja, a gente vai trazer todas as nossas funções para uma linguagem de inteligência artificial, uma linguagem que ele entenda. Então, os prompts têm que ser estruturados e incorporados padrões de design, requisitos de segurança e critérios de teste, tratando os prompts como um componente técnico formal. Uma dica que eu digo para vocês é: pegue esse ciclo, pega esse paper, sobe dentro de um notebook LM da vida, e aí todo prompt que você for utilizar, você coloca ele como referência. Então pede para a IA sempre analisar isso daqui e basear o próximo prompt de criação para você, sempre baseado nesse tipo de criação de prompt aqui. Beleza? Além disso, a gente passa para o terceiro passo. Fizemos a ideação, temos agora os prompts iniciais, a gente passa para a geração e interação com a IA, onde a gente vai fazer essa troca de prompt e vai executando e tendo os retornos do código, tá? Então a IA ela vai executar as instruções, gerando os artefatos de código, a equipe técnica atua imediatamente na curadoria, ou seja, você passa a ver os resultados
e dar saídas para ajustar as alucinações e desvios de contexto. Por isso é importante ter sempre essa curadoria da equipe técnica, tá? Então, é por meio do ser humano, é por meio do profissional que você passa a entender o que a IA vai te entregar. E você passa a coordenar melhor para diminuir a alucinação e desvio de contexto no seu projeto. Ou seja, mas eu fiz um projeto com Vibe e ele ficou totalmente zoado, ele perdeu o fio da meada. Porque provavelmente você não fez esse processo de curadoria, tratamento, entendeu realmente o que a IA está te entregando. Então é muito importante que você saiba o que ela vai te entregar, que você já tenha uma noção do que ela vai te entregar, para que você possa fazer essa curadoria e ajustar possíveis alucinações e desvios de contexto ali, para você mensurar e arquitetar o próximo prompt. Beleza? Feito isso, a gente vai chegar no modelo de testes e validações. Ou seja, geramos um código que a gente já pode testar, validar e ver como é que ele vai ser aplicado. Perfeito? Feito isso, os testes de validação automatizados, ou seja, o código é gerado e é submetido a uma rigorosa pipeline de qualidade de software, incluindo testes unitários, teste de integração, análise estática de código. Essa etapa é crucial para elevar a cobertura de testes, que no Vibe puro é baixa, para níveis robustos. Ou seja, basicamente, a gente pega aqui e começa a fazer testes nesses códigos para justamente aumentar o nosso processo de curadoria, né? E diminuir alucinações e desvios do contexto e fazer os ajustes no código logo de início. Então a gente passa a testar, validar o que no código, no Vibe Code puro é muito baixo, a gente passa a aumentar aqui essas validações para aumentar a nossa aba de teste, aumentar o nosso contexto de teste, né? Para aumentar a cobertura de teste desse projeto, beleza? Feito isso, aqui a gente passa para a parte e auditoria e refatoração ética, onde ocorre a revisão humana sistemática, né? O engenheiro audita o código em busca de vulnerabilidades de segurança, vieses ou falhas lógicas sutis, realizando uma refatoração necessária para garantir a integridade do software. E aqui é muito importante vocês entenderem que tem que sempre se garantir a integridade desse software. E outro contexto muito legal é Human in the Loop, ou seja, aqui dentro do ciclo de Vibe Coding, o humano está no meio do loop. Você pode ver que a interação humano-IA ela é presente nas etapas 3, 4 e 5 muito fortemente, além da etapa 6. Ou seja, todas as etapas você tem muita presença do ser humano, da pessoa física, da equipe técnica, como uma parte importante do processo, fazendo com que você entenda a IA, acabe com vieses, acabe com alucinações, desvios de contextos e aumente a robustez do seu projeto. Não só robustez técnica, mas robustez de qualidade e testes possíveis nesse seu projeto posteriormente. Beleza? Então, a parte de auditoria e refatoração é onde você vai olhar a entrega final ali daquela funcionalidade que você chegou até ali e ver se existe algum tipo de erro, depois de testado, lógico, tá? Depois de ter algum tipo de erro, se tem algum tipo de vulnerabilidade, se tem alguma coisa que está muito errada, foi muito para um caminho, foi muito para o outro, e aí você faz esse último ajuste para poder passar para a última etapa desse processo, para depois a gente reiniciar esse ciclo lá da etapa 2, que é a documentação e a retroalimentação. Beleza? Então, o ciclo aqui ele vai finalizar basicamente com a geração do relatório técnico e crucial, ou seja, você vai fazer um refinamento do prompt. Basicamente, a gente chegou até aqui com um prompt, ou dois, três, tanto faz, beleza? Então, a gente chegou até essa etapa de auditoria com um certo prompt, e aí ele entregou aquele tipo de coisa, aquele resultado, ele fez aquela entrega, né? Então, você vai documentar que aquele prompt entregou aquilo, né? Entregou o PEC 1.1, o AV 1.0, tá? AV2, e aquele entregou aquele tipo de entrega, ele entregou aquele pacote, aquele código, e aquilo ali você vai documentar qual foi esse prompt, como é que ele entregou, e quais foram as intempéries, o que foi achado, vai fazer toda essa documentação do que foi entregue pela IA dentro desse contexto, beleza? Assim você aumenta os aprendizados, né? Os aprendizados de interação atual são usados para melhorar os templates de instrução para os ciclos futuros, criando um sistema de melhoria contínua. Ou seja, lembra do design de prompt, o pattern de prompt, você tem um prompt padrãozinho, é aqui que ele se melhora. É dentro da interação, dentro do dia a dia, dentro do uso do ciclo, que você melhora esse pattern. Você passa a aprimorar esse pattern para que ele fique cada vez melhor, para que o seu padrão de prompt dentro do ciclo
fique mais estruturado e melhore cada vez mais, te entregando cada vez mais qualidade, te entregando um sistema cada vez melhor. Beleza? Entendemos aqui como é que funcionou tudo isso, e aí eu queria finalizar aqui para vocês esse vídeo com essa chamada final, tá? Que é uma das coisas que eu coloco dentro do meu paper, que é realmente um processo muito importante, beleza? Que é o seguinte, é uma frase que eu coloco assim: a engenharia de software está a evoluir para uma parceria cognitiva. O sucesso já não se mede pelas linhas de código escritas, mas pela qualidade do que estabelecemos com a inteligência artificial. O engenheiro do futuro, ele é um orquestrador, um curador e um arquiteto de sistemas inteligentes, onde a criatividade humana guia a inferência algorítmica. Beleza? Fica essa frase final para vocês e muito obrigado.